Bom, gente, bom dia. Vou iniciar a apresentação do Itamaracá, tá? Meu nome é Bruno, estou na gerência do Itamaracá há quase um ano. Eu estou aqui com a doutora Bárbara, preceptora da nossa unidade, a Fabiana, a preceptora de enfermagem, para estar me auxiliando na apresentação, tá? Pode passar. Essa é a parte técnica, a parte burocrática da nossa unidade, a parte jurídica, falando sobre o horário de funcionamento da nossa unidade. É uma unidade antiga, aberta desde 2002, que há 2 anos agora virou o SF, Saúde da Família. Pode passar. Essa é a nossa unidade, recentemente reformulada, pintada, bem bonita. Pode passar. A nossa unidade ela é formada por 4 equipes, no qual a gente tem a Campina Verde em azul, a Santa Expedita em laranja, São Tomé em amarelo e a Cepaca em verde. Cada área ela recebe o nome de uma área de influência. No caso, a São Tomé recebe o nome da igreja, a Santa Expedita também o nome da igreja, a Campina Verde o bairro e a Cepaca o centro de atendimento à criança e ao adolescente. Tá? Pode voltar no slide anterior? Perdão, esqueci de falar uma coisa. No ano de 2021, o Itamaracá ele contou agora com acolhimento por equipe. Tá um atendimento mais individualizado, tá? Com a participação de odontólogos, médicos, enfermeiros e toda a equipe, inclusive a área do ACS, com nossos agentes comunitários. Isso. Referente à nossa meta de cadastro, é estipulado 4.000 por equipe. A gente tá a meta, no caso, seria 16.000 e a gente está com um comparativo desde 2018 a 2021. Atualmente, a gente no quadrimestre 2 está com 10.640 cadastros, muito abaixo do estimulado ainda, mas que as equipes estão buscando já uma resolutividade para isso. Seria busca ativa. Infelizmente, isso aqui os cadastros está superestimado, era para ter um registro maior, mas a gente sabe da dificuldade que as unidades têm em questão de registro dos acessos. A gente sabe que a rotatividade da população, principalmente em áreas de condomínio, é alta. Vamos lá. A nossa carteira de serviço, gostaria de parabenizar os profissionais, porque a gente sabe que dentro desse percentual aqui é muito maior do que a unidade oferece. Dentro aqui a gente está mostrando, infelizmente, o que foi registrado, está muito abaixo do que a unidade realmente contempla, mas como a gente pode ver, inserção de DIU em 2020 foi 39 e no primeiro semestre de 2021 foi 18. Suturas realizadas em 2020 foi 10 e a gente obteve uma, logicamente está abaixo do que foi registrado, em 2021. Drenagem de abscesso 0, 2021 0. Lavagem de ouvido em 2020 foi 8 e no primeiro semestre de 2021 foi 2. Tampoplastia em 2020 a gente teve 8 registros e 2 em 2021. Sondagem vesical, 1 registro em 2020 e 1 registro em 2021. Sonda vesical de demora, 52 registros em 2020 e 12 registros em 2021. Sobre o CISREG, como que a gente pode contemplar? As demandas solicitadas em 2020 foi 1.080 e em 2021 539. A gente pode ver um pouquinho mais de resolutividade da unidade em 2021 referente ao CISREG. Os aprovados foi 659 e em 2021 369. Negados em 2020 74 e no primeiro semestre de 2021 37. Devolvidos foi 84 e no primeiro semestre de 2020 foi 67. Pendentes 268 e no primeiro semestre de 2021 66. O absenteísmo a gente teve uma redução para 19,5%. Essa redução a gente teve graças a um fator muito curioso, que no acolhimento por equipe a gente conseguiu identificar que dentro dessa porcentagem aqui, do absenteísmo, tinha uma população que não necessariamente não queria ir na consulta, mas graças ao acolhimento individualizado, numa crise econômica de 2020 e 2021, tinha realmente uma população que não tinha condições financeiras de ir na consulta. Isso foi identificado pelo acolhimento e graças a toda a equipe a gente conseguiu uma resolutividade. Às vezes até os profissionais tirando dinheiro do próprio bolso para estar auxiliando a população. Solicitante a gente tem 8, um coordenador e um regulador. As consultas mais solicitadas, no caso a gente enquadrou primeiro oftalmo, com 50 solicitações, com tempo médio de 240. Ortopedista a gente teve 24, com tempo médio de 80. E cardiologista 17, com tempo médio de 20 dias para agendar.
Cardiologista teve uma curiosidade. Como a gente recebeu no primeiro semestre de 2021 eletro, não necessariamente a gente referenciava para cardiologista, porque o cardiologista pediu eletro. Então isso reduziu muito a quantidade de solicitação. Os exames mais solicitados ainda continuam sendo radiografia simples, ultrassonografia transvaginal e a mamografia. Desculpa, gente. Fumante. Vamos dar um jeito. O tempo médio ainda continua 45 dias, a transvaginal 70 dias e a mamografia bilateral 5 dias. Pode passar para o próximo. Essa é a nossa luta. A odontologia, no primeiro semestre de 2021, a gente teve 134 solicitações. No primeiro semestre de 2021, 202. A gente, infelizmente, teve o fator social, que foi a pandemia, teve uma redução do quadro de atendimentos de eletivos, ficou mais considerado urgência e emergência. Nós temos 4 solicitantes, um coordenador e o regulador ainda está pelo CISREG, está numa demanda eletiva deles. A mais solicitada ainda continua sendo o endo, em primeiro lugar, uma quantidade bem considerável. Segunda, cirurgia bucomaxila, 26, e periodontia, 10. O tempo médio está de 120 dias, 30 e 10 dias para periodontia. O exame mais solicitado ainda continua sendo radiologia, porque é um pré-requisito para odontologia, para questão de segurança. Pode passar para o próximo. A ouvidoria também, a gente tem uma curiosidade. A gente obteve total de 43 ouvidorias no ano de 2020 e apenas 12 no ano de 2021. Isso é graças ao nosso acolhimento por equipe, que fica mais individualizado o atendimento e às vezes acaba a pessoa resolvendo, não precisando ligar, referenciar para um outro setor para ter a resolutividade. Infelizmente, ainda as pessoas vinculam a ouvidoria a uma coisa negativa e realmente acabam trazendo para a gente na gerência algum elogio, alguma situação. Mas a redução que a gente obteve foi graças ao acolhimento por equipe. Bom, então o perfil acadêmico, né, da nossa unidade. A nossa unidade é praticamente uma unidade de escola. A gente tem a residência médica e a gente tem a residência multi também. Nós temos 76 alunos de graduação que rodam na nossa unidade, tanto acadêmicos de medicina, como de enfermagem, farmácia. Nós temos 16 residentes, entre residência médica e residência multi, e 7 preceptores. As reuniões de educação permanente que nós tivemos em 2021 foram 52, as reuniões de discussão de caso foram 24, e nós temos um total de 36 pesquisas em andamento na unidade esse ano. Quanto às reuniões intersetoriais, a gente teve uma boa pausa dessas reuniões durante a pandemia, né, no primeiro semestre de 2021, mas nós tivemos reunião com o CRAS para discussão de alguns casos, principalmente casos de algumas visitas domiciliares de paciente em maior vulnerabilidade. E também nós tivemos reuniões relativas à formação do conselho local, até porque teve eleição, né? Nós temos uma equipe NASF, que é uma ótima parceria com a gente, né, principalmente com o programa de residência. Então, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem profissional de educação física, pediatra, ginecologista e psicóloga, sendo que a Patrícia e o Rafael também são preceptores da residência multi. Então, a gente faz muito esse trabalho em conjunto. Entre as ações estratégicas, tem o PTS, as atividades de educação permanente, mas assim um destaque para as PICs, que a gente também faz bastante em parceria. Então, auriculoterapia, agulhamento a seco, Xantala, relaxamento, reiki, meditação. E também a reabilitação pós-Covid, que eles estão fazendo, acho que eles já passaram, né, pelo treinamento, para fazer esse acompanhamento na própria unidade, no atendimento individual mesmo. E as reuniões de discussão de caso. Atendimentos em domicílio. A gente ficou em bandeira vermelha, ficamos em bandeira cinza em alguns momentos, né, do primeiro semestre de 2021. Então, deu uma reduzida mesmo nos atendimentos domiciliares. A gente manteve mais os casos que eram mais urgentes, mais complexos. E também tem a questão que acho que o Bruno não chegou a comentar ali em cima,
que a gente montou toda uma capacitação mesmo, e até um esqueminha, né, de códigos para trabalhar com todos os profissionais nas reuniões de educação permanente em relação ao registro e código. Então, é algo que já praticamente acredito que estará bem resolvido para o próximo semestre, porque é algo que está sendo trabalhado bem em cima, assim, na nossa unidade. A gente percebeu que estava tendo muito registro tardio, que acaba, às vezes, não contabilizando e com código errado, né? Tuberculose e hanseníase. Nós tivemos 4 casos no primeiro semestre, todos ainda, nenhum finalizou o tratamento ainda. A gente teve um abandono de tratamento, tivemos todos os contatos examinados. Uma dificuldade que a gente tem é com a cultura, dos pacientes fazerem a coleta para a cultura. E nos casos de hanseníase, a gente teve um caso que já foi encerrado, todos os contatos avaliados, deu tudo certo. Indicadores de monitoramento. O que é isso? Ah, tá, da Bolsa Família. A gente notou que no primeiro semestre de 2021, a gente ainda está um pouco abaixo da meta, né? A gente abrangeu uma nova área, ali na região da Cepaca, não sei se vocês lembram do mapa, a parte verde que estava mais para cima, assim, que pega a parte ali do Rita Vieira, é toda nova. Então, é todo um cadastramento novo que a gente está fazendo, né? Então, acho que isso conta. E também a partir da pandemia, porque a gente já notou que, para esse semestre, o acompanhamento dessas famílias que recebem Bolsa Família já aumentaram bastante. Gestante pré-natal. Essa é uma outra questão também. Então, gestantes com pré-natal encerrado, né? Em 2021 foram 32, em 2020 tinham sido 54. Número de gestantes com pré-natal encerrado e que eram menores de 20 anos, nós tivemos 4 nesse primeiro semestre. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos. A gente ficou com uma porcentagem baixa, de 27,5%. Proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação, 39%. Percentual de gestantes encaminhadas para visita à maternidade, não tivemos. Número de gestantes em acompanhamento de pré-natal no alto risco, 17%. E a proporção de gestantes com pré-natal de alto risco e acompanhamento junto com a APS, 17 gestantes, né? Que são as mesmas. A gente sempre faz esse acompanhamento em conjunto. Na questão das gestantes, uma coisa que a gente notou muito quando estava pegando esses dados e que a gente já vinha discutindo isso em algumas reuniões também. Nós temos muitas gestantes que são da nossa área e que fazem pré-natal em outras unidades, porque elas têm essa liberdade, né, de escolher onde querem fazer o pré-natal. A gente faz o pré-natal de muitas gestantes que não são da nossa área e que também acabam não contabilizando para a gente, contabilizam para outra unidade, fora as gestantes nossas que fazem o pré-natal no particular e, às vezes, faz 1 ou 2 consultas com a gente e continua no particular, ou que iniciaram no particular e foram para a gente, principalmente pela questão da pandemia. Então, no caso das gestantes, a gente tem muito esses fatores interferindo quando a gente quer pegar os dados completos. Avaliação de óbitos maternos, fetais e infantis. A gente teve um óbito fetal e um óbito infantil, todos discutidos nos comitês. O que gerou, né, o caso de termos esses óbitos e termos discutidos? Bom, a gente discutiu mais o aprimoramento do registro e do atendimento às gestantes, vigilância e busca ativa das gestantes faltosas, que é mais ou menos coisas que a gente já faz, mas, né, o fato de ter acontecido a gente reforça, né? E o reforço de encaminhamento ao pré-natal de alto risco em tempo oportuno. Então, 3 desdobramentos relacionados à assistência implantada após essa discussão. A escuta ativa e ampla das demandas provenientes das gestantes, intensificação das ações de planejamento familiar e o compartilhamento multiprofissional do cuidado, que também são coisas que a gente já faz. Tá, e aí a consulta farmacêutica e do programa de controle de tabagismo. Então, das nossas consultas farmacêuticas, nós tivemos...
que o parâmetro, né, são 8 consultas mês, 97,5%, praticamente 100%. A gente tem um horário reservado, os farmacêuticos fazem as consultas. A gente tem uma residente de farmácia também, que é a Fran, ótimo, super parceira, super participativa. Então, as nossas consultas de farmácia funcionam bem. O número de pessoas que a gente referenciou para outras unidades, para o programa de tabagismo, 18 no primeiro semestre, mas a gente está com uma equipe em treinamento agora para a gente abrir o grupo de tabagismo na nossa unidade. Indicadores de produção. Saúde da criança. As nossas metas do primeiro semestre também não estão muito bacanas. Muito em função, a gente realmente reduziu as consultas de puericultura. A gente priorizou as consultas nos primeiros 6 meses das crianças durante a pandemia. A gente tem uma demanda bem grande, né, de atendimento de demanda espontânea. Então, durante a pandemia e as bandeiras vermelhas, cinza, a gente deu uma priorizada nos atendimentos do mesmo dia e não no agendamento de consulta. A gente manteve, sim, algumas consultas para as gestantes e para as crianças, mas seguindo a orientação de dar prioridade para as crianças de 0 a 6 meses. Então, consultas de enfermagem, as crianças menores de 3 anos, 15,2%, que tiveram pelo menos 3 consultas, né? Consulta médica de criança 0 a 2, 16%. Consultas de atenção básica de crianças maiores, de acompanhamento ou queixas agudas, 35,6%. E consultas de RN com realização do teste de pezinho, 41%. Saúde do adolescente. Adolescentes de 11 a 19 anos. Em 2020, foram 34,2%. Primeiro semestre de 2021, 30%. E o PSE a gente já fez, né? As avaliações e toda a programação, a gente já vai começar as atividades até. Saúde da mulher. Então, consultas de enfermagem à gestante. 128%. Essas porcentagens acima de 100, de novo, entra naquela questão de que a gente acaba fazendo consultas de pacientes que não são da nossa área também. Então, acaba ficando mais de 100% na hora que você pega esse número total, né? Então, em 2020, 184%, nesse primeiro semestre, 128%. Consultas médicas de pré-natal a gestante, com pelo menos 4 consultas, 44%, muito por causa que, às vezes, não bate a área com que a gente tem. Consulta odontológica gestantes, 44%. Consultas de puerpério, 100%. E visita domiciliar para a puérpera na primeira semana pós-parto, 75%. Então, aqui sobre as doenças transmissíveis, sífilis, né, a gente tem ali um aumento das notificações, né, de sífilis. A gente assimila isso ao aumento da procura das gestantes, né, no pré-natal. E aí também a gente fez uma educação permanente com nossos técnicos de enfermagem e eles também estão realizando os testes, assim como nossos residentes, nossos médicos, enfermeiros e também os nossos estagiários de graduação. A gente também faz um treinamento com eles para que eles possam fazer. Então, os nossos técnicos, eles têm a capacidade de fazer, mas eles não podem laudar. Então, eles fazem, chegou em demanda espontânea, percebeu que a gestante não fez, eles têm o feeling de saber e fazer. E aí a gente faz o laudo, né? Entregam pra gente, né? Então, aí a gente consegue identificar mais gestantes também, tá? Tratamentos prescritos a gente tem 100%, porque todas as nossas gestantes prontamente são atendidas e prescrito tratamento, tá? Então, a gente prescreve certinho, conforme os protocolos, tá? E sífilis congênita a gente tem 0, provavelmente por conta da questão da gente conseguir fazer esse tratamento certinho, o acompanhamento delas. Na razão dos testes rápidos, a gente tem uma grande demanda de testes rápidos, né? Como eu já falei, os técnicos e os enfermeiros e outros profissionais também já fazem. E aí, apesar disso, a gente tem, né, uma baixa quantidade de positivos de HIV e hepatite C, tá? Nós somos uma unidade que faz acompanhamento, né, referência de HIV e nós somos unidade dispensadora de medicamentos de tratamento de HIV. Sendo por isso, então, a gente tem ali esses quantitativos, né, de pacientes. A
vale lembrar que, apesar de nós termos a medicação e fazermos acompanhamento, muitos pacientes acabam pegando nas suas unidades, né, e não pegam na nossa, né. Era isso que eu ia te perguntar, até ia ter para comentar sobre esse número de 21 pacientes. Então, não é só da área de vocês? Não, nós somos referência, então... Sim, mas aí eu achei que no slide eles iam colocar apenas aqueles que eram da unidade. Então, esse tá. não é só da unidade. Não, são porque todos. vocês são a referência. Isso. Aí a gente faz o acompanhamento de outros. Como as consultas elas não são assim mensais, né? Provavelmente eles pegam na unidade que é mais perto da casa e aí acabam fazendo as consultas outras vezes. Na saúde do homem, a gente sabe que realmente essa população, né, do sexo masculino, entre 20 e 59 anos, é uma população que não procura tanto a unidade quanto as mulheres e os homens idosos. Porém, apesar disso, nesse primeiro semestre a gente já alcançou a meta, quase, né? A meta do que a gente fez no ano passado, que é de 54%, tá? No ano passado a gente fez 55%. Questão do pré-natal do parceiro. A gente identificou que não estavam sendo feitos os registros no CIAP, né? Do pré-natal do parceiro. Então, nós já realizamos educação permanente com os residentes, com os profissionais, para que comecem a registrar. E é fato, assim, que algumas mulheres ainda têm a resistência, né, de levar o parceiro também tem aquela resistência de ir, então nós estamos sensibilizando essas gestantes, as ACS, os profissionais, para que solicitem que os parceiros vão também, né? E agora, se a gente for olhar do segunda quinzena, a gente já tem ali cadastros de pré-natal de parceiro. Na saúde do idoso, então a gente tem ali as consultas de enfermagem, visitas, população de 60 anos. Também já estamos com a meta alcançada não, mas estamos, né, com a meta do ano passado, a gente já está chegando, né, em 6 meses. Então, as visitas de LPI, a gente não tem nenhuma na nossa região. Quanto à saúde bucal, nesse período, então, eles ficaram muito restritos aos atendimentos e tudo mais. Vocês não identificaram nenhuma? Não. Na pandemia nós identificamos Sério? inúmeras. Não, nós não temos lá, Assim, né? a gente até diz clandestino porque sem registro na vigilância, Uhum. porque, né, essas casas de cuidados de idosos, elas todas têm que ter Sim. registro, alvará, e, né, Glória, a gente se surpreendeu com o número de residências que cuidam de idosos na cidade de Campo Grande. Uhum. Eu registro 22 que a gente monitorava, agora são 27. Nossa. Se precisava ligar pra cá. Com a vacina, e a gente também Pra pedir vacina. Não, a gente até agora não identificamos. Não sei se estão escondidos lá. Mas até agora nada. Talvez tenha alguma, não sei. Então, na saúde bucal, a gente tem essa restrição, mas mesmo assim, eles participaram de várias atividades. Eles participam do nosso acolhimento, eles participaram da coleta de testes, né, de Covid. O telemonitoramento foi quase que completamente feito por eles, né? Então, a gente teve aí uma participação bem grande do pessoal do odonto, apesar de não termos a residência na odontologia, né, que a gente está esperando aí para o ano que vem, né? Vamos colocar uma. Mas eles ajudaram bastante. E as visitas ainda estão, né, zeradas por conta que eles não estavam realizando, tá? Sobre saúde nutricional, então a gente, voltando naquela questão de não estavam sendo feitos registros, né, no CIAP de obesidade e tal. Então a gente tem ali super baixo, né, e a gente atende uma grande demanda, ainda mais que a gente tem profissionais de educação física, né, lá na unidade, pelo NASF, mas a gente assimila isso à questão de não ter o registro mesmo, porque a gente atende bastante pessoas, né, sobre peso, obesidade, né. Consulta médica a gente tem ali 26, e o marcador alimentar é péssimo, 0. Mas assim, como eu falei, a gente não estava fazendo, a gente já fez uma educação permanente e pelo novo registro que a Evelyn, nossa supervisora, tirou, a gente já tem ali um 78, né, cadastro desde que a gente começou a fazer essa educação permanente. Sobre as doenças crônicas não transmissíveis, então a gente tem ali um percentual, né, de hipertensão e diabetes, né, que a gente atende. Diabéticos a gente consegue atender bem, eles vão à unidade, os ACS também, né, vão fazer as visitas, então a gente tem uma porcentagem maior, né,
E pessoas com avaliação dos pés, a gente tem 5, né? No início a gente não estava realizando tal por conta da pandemia. E aí a gente também tem essa questão dos fisioterapeutas fazerem, não terem como registrar. E aí a gente sempre faz uma consulta compartilhada, né? A gente chama um profissional médico ou de enfermagem que pode registrar para que faça junto, para que possa ser computado. E eles já organizaram todo um planejamento de ações, né, para que possa aumentar esse valor, porque eu já estou há 6 anos na rede e esse é sempre um indicador baixo. Não sei se vocês identificam isso. Então, a gente está criando algumas estratégias para melhorar, tá? E a outra coisa importante lembrar que a gente tem a residência de enfermagem, porém, a gente ficou 3 meses sem preceptor. Eu entrei em maio e as meninas não podiam atender. Então, elas ficaram muito vendo atendimentos e não atendendo. Então, às vezes, algumas consultas de enfermagem estão baixas porque a gente ficou com 2 enfermeiras, né? E a gente teve uma residente que foi para o teleatendimento. Então, elas ficaram segurando lá a unidade, né? Ali, então, as nossas consultas, como eu já falei, né, de enfermagem realmente está mais baixo por conta disso, né? As médicas de 28,4 e a avaliação do pé diabético também está baixa, mas a gente está brigando aí para melhorar, tá? Sobre o Previne Brasil, nossos indicadores, tá? Vou falar assim mais por cima. O nosso maior indicador é realmente sobre a proporção de gestantes que realizam os testes de sífilis e HIV. Já falei sobre a questão de a gente descentralizar, porque eu lembro que antigamente só o enfermeiro fazia, hoje em dia todo mundo acaba fazendo, né? Então a gente descentralizou do enfermeiro essa função, melhorou, né? E aí nosso pior indicador seria da cobertura de preventivo, também por conta de a gente não ter as enfermeiras coletando e a baixa procura, tá? A gente percebeu agora que aumentou absurdamente, as agendas estão cheias, né? E no começo realmente elas não procuravam tanto. Saúde na hora. Então aí a gente tem os atendimentos médicos, né? E de enfermagem, de odonto. Percebe-se que é notável que pela manhã a gente tem uma demanda muito maior e à noite a gente tem uma demanda muito menor. Nós percebemos que por demanda espontânea a gente não tem muito paciente, eles não procuram a unidade, por mais que a gente incentive, então a gente começou a fazer agendamentos. E aí a gente começou a melhorar esses indicadores para a segunda quinzena, tá? Eles não procuravam muito, então a gente está divulgando no Instagram, divulgando pelos ACS, né? No nosso acolhimento a gente oferece esse horário, que é depois das 5, para poder atender. E as nossas estratégias que a gente está utilizando, né? No caso das gestantes, com realização de exames, a gente já falou, a gente faz o treinamento de todos, para que todos possam participar, a sensibilização de todos os profissionais, né? Seja aquele profissional que está ali no acolhimento e às vezes percebe que a gestante chegou e não fez ainda, né, o teste, ou aquele paciente, às vezes o profissional ele está ali atendendo e ele não consegue digitar também. Às vezes ele vai lá, só coloca que fez o teste e a gente sabe que tem que colocar todos os testes lá embaixo. Então a gente está sensibilizando também para que eles digitem, porque a falta de digitação é que às vezes gera, né, essa baixa demanda. E a nossa cobertura de exame citopatológico, a gente já deu uma melhorada boa, então a gente está sensibilizando os profissionais, os ACS, a gente disponibiliza, né, o preventivo após as 5. Sábado vai ser o nosso dia D do Outubro Rosa e a gente está disponibilizando todos os dias à noite, né? Já aumentou bastante, tá? Nossa demanda. Não. Bom, chegou a parte das ações e estratégias do Covid. Vou pedir novamente desculpa pelo nervosismo, gente, mas não é fácil realmente vir apresentar todas as questões da unidade. Aqui, como você pode ver, nas baias são o nosso acolhimento por equipe da nossa unidade. A gente ainda continua com o fluxo Flash Track, tá? No qual o paciente, por fora da unidade, ele já entra nessa porta lateral, onde já recebe atendimento médico e passa pelo técnico, enfermeiro e médico. Tá? A gente também realiza o teste RT-PCR no período vespertino, das 13 às 15h30, pelo técnico de enfermagem. Novamente, eu queria parabenizar a Odonto, porque a nossa Odonto teve grande participação não só no Monitora Covid, mas também na realização de teste RT-PCR
e a participação abraçaram realmente o acolhimento por equipe. Temos a nossa odontóloga Thaís e o Pedro participando do monitoramento e ações estratégicas com orientação do Covid, na sala de espera e as ações na escola, com a participação da equipe multi. Aqui a gente tem um telefone da unidade, o 2020-2002 e o 2020-2001. O e-mail, nosso Instagram e as nossas redes sociais. Tá? A frase, as considerações finais. Eu não queria simplesmente entrar no Google, procurar uma frase e colocar aqui. Eu peguei uma frase, que eu sou grande fã do Mário Sérgio Cortella, o palestrante e o filósofo. É uma frase que eu levo no meu casamento, levo na minha vida e vejo que a maioria dos profissionais levam na unidade. Que é fazer o teu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Quem apenas faz o possível, o básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna e apequenada. Como que eu senti essa frase na unidade? Eu vi pela equipe de enfermagem, no início da pandemia, não tinha vacina, ficava lá aspirando a vacinação até a última gotícula para gerar mais uma vacinação, para salvar mais uma vida. Eu vejo na equipe, quando tem uma campanha de multivacinação do dia D, junta recurso próprio e faz uma vaquinha para colocar um pula-pula, um algodão doce para atrair mais as crianças. Agora a Deise vai dar risada. Eu vejo na diretora do distrito mandando mensagem às 22h30, preocupada com alguma situação que pode acontecer na unidade. Então eu vejo que os profissionais não estão fazendo apenas o possível, mas com certeza o melhor. Obrigado. Pessoal, a gente tem que aproveitar que a Ana Paula está aqui para ela poder fazer as mas eu queria parabenizar e agradecer, tá? Por todo mundo ter vindo para cá. Sei que foi uma correria, né? Mas Ana, fica à vontade. Eu vou pegar uma água. Bom, pessoal, bom dia a todos. Acho que vocês combinaram de virem de Outubro Rosa, está muito bonito e a gente está com um cronograma imenso, super recheado de atividades deste mês. As 72 unidades estão com programações intersetoriais e esse é o papel da atenção primária, né? Antes da gente entrar propriamente dito na apresentação das duas unidades que apresentaram agora, Moreninha e Itamaracá, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu falei que se o pessoal for assistir esse vídeo, eles vão me ver falando a mesma coisa 20 vezes, tá? Porque eu não poderia, acho que eu tentei enfatizar isso na abertura do seminário, que estavam presentes 2 representantes da Câmara Municipal, um representante da Câmara Federal, um deputado, o nosso secretário, de todo o trabalho que foi feito pela atenção primária, principalmente durante a pandemia. Lógico, todo o trabalho que já é feito diariamente, mas extenuado aí durante esse processo de pandemia, que a gente ainda está, graças a Deus, com números bem mais positivos, bem melhores. Esperamos que com cada vez mais que a gente aumente o percentual de vacinação, a gente reduza. Porém, ainda não podemos baixar totalmente a guarda. E eu gostaria de estar sempre assim, frisando essa fala, porque muitos de vocês não estiveram presentes e eu disse para os nobres deputados e vereadores que estavam lá o quanto o trabalho da atenção primária vive atrás de uma nuvem cinza, ela não aparece. Se a gente lembrar dos momentos mais críticos da pandemia, a gente só via UTI, a gente só via a valorização dos profissionais que estavam atendendo dentro dos hospitais, como se todo o trabalho que viesse sendo feito, de atendimento dos pacientes sintomáticos respiratórios, o fluxo fast track que todos vocês organizaram na atenção primária para atendimento
obedecendo todas as normativas de biossegurança, para a gente tentar diminuir a transmissão, evitar a transmissão dentro das unidades das pessoas que precisavam buscar unidade que não fossem sintomáticas respiratórias, a não suspensão de atendimentos eletivos essenciais, como pré-natal, o teste do pezinho, a vacina de rotina, enfim, tudo aquilo que continuou sendo feito, mesmo com o advento da pandemia. Tá? Todas as unidades não se furtaram quando a gente colocou a coleta de RT-PCR. Começamos com o teste rápido, né, aquele primeiro sorológico, depois fomos para o RT-PCR, e hoje as 72 unidades fazem o teste de antígeno rápido, que sai em 15 minutos, porque a gente sabe que no início algumas unidades coletavam, os pacientes eles pegavam 3 ônibus sintomáticos, quer dizer, ia transmitindo dentro do ônibus, do transporte, para chegar até algum local para fazer o teste. E quando toda vez que a gente recorreu à atenção primária, para que os profissionais entendessem que essa pessoa precisava se deslocar o mínimo possível para ter acesso a um exame, para se isolar precocemente, para a gente rastrear contato, a atenção primária sempre esteve lá. Então, a gente não podia deixar de não estar dizendo isso, de estar repetindo isso aqui para vocês. Então, além de todo o atendimento, da vacinação, da coleta,